Olá, que alegria ter você aqui. Nós estamos começando uma jornada, eu até diria uma jornada de fé. Sabe por quê? Nós vamos conversar e aprender um pouco mais sobre a pessoa de Jesus. Eu sou o Padre Air José e vou estar com você nestes dias em que nós conversaremos sobre estes momentos em que nós refletimos e, de certa forma, até mesmo rezamos e contemplamos sobre a vida de Jesus. E, claro, a gente tem que entender que uma das primeiras coisas que a gente precisa conversar e refletir é justamente sobre Jesus, Filho de Deus. Quando a gente fala sobre Jesus, Filho de Deus, a gente fala exatamente sobre a encarnação. E todos nós, claro, já temos um pouco a noção desta questão da encarnação. Deus, através do seu Filho Jesus, que se faz presente na vida de cada um de nós. Por isso que para mim a encarnação é uma graça, graça de Deus. E sabe por que ela se torna graça de Deus? Porque ela faz com que nós conheçamos, de uma maneira, eu até diria, muito bonita, muito leve e muito contemplativa da pessoa de Jesus. Ele é Filho de Deus, encarnou-se, tornou-se como um de nós, exceto no pecado, obviamente, mas a partir da sua encarnação, ele trouxe uma nova ideia e um novo pensamento sobre Deus. Sabe aquele pensamento fechado que antigamente as pessoas tinham sobre Deus, sobre aquele Deus vingativo, castigador, etc.? Jesus veio mudar isto, não é? Não só veio mudar a compreensão que a gente tem de Deus pela sua encarnação, mas a compreensão de como nós podemos agir na presença desse Deus, mas de uma maneira muito mais atualizada, ou seja, Jesus opta para nos ensinar a oração primordial, que todos nós já sabemos, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele nos ensina que este contato, essa intimidade com Deus, só tem de fato sentido quando ela se passa, ou ela passa, melhor dizendo, pelos meus irmãos e irmãs. Por isso que eu disse para você que a encarnação, ela é graça, porque é uma escolha de Deus. Deus escolheu aproximar-se de mim e de você. Não foi algo que a gente ficou pedindo o tempo todo e em determinado momento Deus pensou assim, eu vou lá ficar junto dessas pessoas. Não, foi escolha de Deus aproximar-se de cada um de nós. E neste encontro entre Deus aliás, entre nós e Deus, acontece de fato, para mim, uma das grandes e maiores intimidades que alguém pode ter com uma outra pessoa, que é justamente acreditar naquela pessoa pela qual aquele que veio, Jesus Cristo, deu a sua vida, acreditou naquela pessoa e na sua potencialidade de mudança. Mudança, para mim, aquilo que eu já havia comentado, uma mudança de concepção sobre Deus, mas de comportamento. E Jesus coloca isso de uma maneira muito bonita, seja nas suas parábolas, nas suas reflexões, na sua catequese com os discípulos e também, claro, nos seus milagres, nas suas obras, eu diria, o que para nós hoje seria obras de apostolado. Então, por isso que, quando Deus se aproxima de nós através da encarnação de Jesus Cristo, Ele faz isso não simplesmente porque Ele quer estar vivendo essa proximidade, mas porque Ele quer que nós nos sintamos amados por Ele. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode pensar e tentar entender. Sabe quando as nossas orações, às vezes, elas se tornam muito frágeis? As nossas orações se tornam, às vezes, parece-me que desanimadas, vindo de uma pessoa que está numa situação difícil, de desânimo. Às vezes é porque nós não compreendemos esse mistério de encontro com Deus. Quando a gente se encontra com Ele na nossa oração, a primeira percepção que eu entendo que a gente precisa ter é de que ali há um relacionamento de amor profundo. Ele que ama, eu que sou amado. E a partir desta lógica, Ele me ensina que eu posso amá-lo ainda mais através dos meus irmãos e irmãs. Por isso que nós queremos, através desse momento de reflexão, consagrar a nossa vida a Jesus. Consagrar porque nós o temos perto de nós, o amamos e queremos sempre que Ele seja nosso. Não como propriedade, mas como aquele que muda o nosso coração e a nossa vida. Por isso vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos ajude, nos fortaleça e que façamos a nossa vida sempre um lugar onde acontecem as obras de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.